Bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Hoje que queria, digamos, fazer convosco um especial Partido Socialista e queria dividir em 3 tópicos, portanto, esta nossa conversa. Queria refletir um bocadinho acerca de qual foi o legado que António Costa nos deixou. Depois queria pensar convosco se o PS faz falta à democracia portuguesa e, por fim, queria também refletir acerca de qual será o futuro deste PS. Ora bem, o legado de António Costa, eu já aqui, por exemplo, listei qual foi o legado de Cavaco Silva, em obras concretas, o muito que foi feito. Eu até podia falar também do legado de José Sócrates, podia falar da abertura, da liberalização das farmácias, da aposta nas energias renováveis, nas pontes que fez com a América do Sul, tudo mais. Há um conjunto de legados que podemos associar a cada um do governo. Ora bem, Costa, que teve um consulado longo, eu não consigo, por muito que me esforce, associar um legado em termos de reformas e obras que possa associar a Costa. Ou seja, nós tivemos 7 anos totalmente perdidos. Portanto, há 7 anos em que deixámos que outros países se afastassem de nós, progredissem e nós não fizemos nada. Mas Costa, para além de não ter um legado concreto de obra, deixou-nos, obviamente, um legado político. E qual é que é o legado político que Costa nos deixa? Primeiro foi a prática nova de aceder ao poder não tendo ganho eleições. Assim, isto foi uma prática nova naquilo que era o contexto da prática política portuguesa, democrática, e quanto a mim é uma prática má. É uma prática má porquê? Porque é uma prática que dá muito poder aos partidos extremistas. Ou seja, Costa perdeu eleições e aliou-se a partidos extremistas para se alcandorar ao poder, e ao fazer isto está a dar demasiado poder. Partidos extremistas têm poucos votos e assim, digamos, são as pessoas que fazem ou não com que haja rei, conforme se diz. Portanto, são os kingmakers, são eles que acabam por decidir a vida política. Também é com alguma ironia que se vê que quem perdeu eleições e se gabou de derrubar os muros com os partidos extremistas, agora está muito preocupado que outras pessoas se possam aliar a partidos que eles chamam extremistas. Portanto, esta nova prática política introduzida por Costa, acho que foi uma coisa má. Depois, outra coisa que Costa nos deixa como legado político é a extrema desqualificação dos quadros políticos, nomeadamente dos governantes. Sim, pode haver um ou dois governantes que sejam competentes, mas o essencial do governo é uma coisa de deitar as mãos à cabeça. Pensem numa Marina Gonçalves como Ministra da Habitação. Pessoas que têm a ideia que têm a 4ª classe feita à noite. Pensem na Ministra da Agricultura. Pensem que Mariana Vieira da Silva, uma miúda certinha, tudo mais, é número 2 do governo. Portanto, pensem no nível de degradação total a que chegaram as instituições. Ainda dentro do legado que Costa nos deixa, foi outro legado menos bom, foi a manutenção do ambiente próximo, socrático, digamos, próximo do ambiente de José Sócrates. Se nós pensarmos, António José Seguro tentou virar essa página no PS e, basicamente, o que Costa fez foi trazer os socráticos, digamos assim, de volta. E se nós pensarmos, a eleição de António Costa dentro do PS foi, em parte, patrocinada e paga por Carlos Santos Silva, amigo de Sócrates, e pelo próprio José Sócrates. Penso que isso que nos dá de pensar que o PS devia ter virado essa página que não virou. Depois, outra questão que podemos fazer é se o PS, com estes defeitos todos, se faz falta à democracia portuguesa. Uma amiga escreveu um comentário no Facebook a dizer, mas o PS faz falta à democracia. Eu penso que não faz falta nenhuma. O que é que acontece? Nos países exigentes, quando um partido tem um track record, tem sistematicamente maus comportamentos, o PS tem sistematicamente maus comportamentos. Se nós vermos, por exemplo, a corrupção que existe nas autarquias do PS é muito maior, estatisticamente falando, do que existe nas outras autarquias. Por exemplo, o PS tem metade das autarquias. Portanto, seria suposto que metade dos casos fossem do PS, mas não, são muito mais. Quer dizer, o caldo de cultura do PS é um caldo de cultura mau. E o que acontece num país desenvolvido, o que aconteceu em Itália, em que o Partido Socialista Italiano
desapareceu, o que aconteceu em França ou na Grécia, onde os partidos socialistas respectivos ficaram muito enfraquecidos, é saudável para a democracia. Era bom que em Portugal o PS fosse penalizado, tivesse 12%, uma coisa desse ano, que era o que aconteceria num país normal. E é aquilo que nós sabemos que não vai acontecer em Portugal. Porque em Portugal, devido à nossa iliteracia, devido ao nosso clubismo político, devido a um grande conjunto de circunstâncias, o PS, depois de todo o seu track record, poderá muito perfeitamente ganhar eleições. Isso é que nos devia assustar, porque se o PS desaparecesse, que seria higiênico para a nossa democracia, obviamente o seu espaço político seria ocupado por outra força política. Eu não estou a dizer que deve, com o chamado socialismo democrático, deve desaparecer do panorama político português. Agora, este partido tem demasiados vícios para ser um partido válido. E vamos para a última pergunta, que é qual será o futuro do PS? E tem muito a ver com isto que eu estava a dizer. Nós temos agora dois candidatos a líder. Um é um líder carismático, digamos assim, tipo Hugo Chávez, e depois temos uma pessoa, entre aspas, normal. Tem dúvida que quem vai ganhar vai ser o populista tipo Hugo Chávez e não a pessoa normal? Acham que isto de alguma forma assegura que Portugal possa ter um futuro europeu, um país dentro dos países desenvolvidos? Pois bem, a minha convicção é que não. Eram estes tópicos que eu tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana.